E aí pessoal, eu sou o Maurício e hoje o Fim do Expediente vai trazer uma receitinha nova para o canal. Hoje a gente vai fazer pão pita, aquele pão árabe redondinho que infla, coisa muito boa para se comer, tá? Então o que a gente vai precisar para fazer a receita? Primeira coisa, 500 gramas de farinha de trigo, a gente vai precisar de cerca de 300 ml de água, 5 gramas de fermento biológico seco, mais 25 gramas de azeite e 10 gramas de sal. Então vai pouquinhos ingredientes, é uma receita bem fácil, tem alguns processos, mas assim, nada muito complexo, tá? Então, para começar, a gente vai colocar o fermento aqui junto com a farinha, tá? Depois disso a gente vai colocar também o sal e vamos procurar não colocar o sal em cima do fermento, né? Se a gente coloca ele em cima do fermento, ele vai começar a perder um pouco de força, tá? Então a gente mistura aqui o sal na farinha, misturamos um pouquinho do fermento na farinha e entramos com um pouco da água. Vamos misturando aqui um pouquinho. Não precisamos misturar toda a água de uma vez só, a gente vai sentindo aqui como é que ela vai ficando. Vamos botar mais um pouquinho de água. Vamos começar a umedecer essa farinha. Não precisamos sovar a massa agora, né? A gente vai fazer esse processo depois. A ideia aqui é só, de fato, misturar a farinha com a água, o fermento, o sal. Vamos botando aqui aos pouquinhos a água. Ela pode estar em temperatura ambiente. Se tu for fazer ela a massa numa batedeira planetária, aí o ideal é que tu coloque uma água gelada, né? Porque quando a gente usa a batedeira, a água começa a esquentar um pouquinho ali por conta do processo. Então, o ideal seria uma água gelada. Mas nesse nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com água em temperatura ambiente mesmo. Ó, a massa começou já a ficar num ponto bacana. A gente ainda tem mais um pouco de água para botar aqui. Pode ser que tu, por conta do ambiente aí onde tu esteja, tu possa usar menos água, talvez precise um pouquinho mais de água. Isso depende muito do clima, da umidade, né? Isso são elementos da natureza que vão também participando aqui no nosso processo da receita, tá? Então, ó, a massa está começando já a incorporar, já não grudar tanto nos dedos. Vamos botar o restinho da água aqui e vamos aproveitar para colocar também o azeite, tá? Tirando aqui as coisas, vamos incorporando essa água aqui junto com a farinha, junto com o azeite também. Essa receita é uma receita muito simples de se fazer, apesar de ela parecer complexa, né? A gente tem que fazer o pão inflar. Vocês vão ver que é uma receita muito prática, muito fácil de fazer. A gente faz bastante aqui em casa. Então é bom ali quando tu faz kafta, quando tu faz hummus assim para comer com alguns molhinhos ali, fica excelente. Então a gente vai incorporando aqui a massa com a água, ela vai começando a ficar já num ponto mais bacana de se trabalhar. Olha aqui. À medida que a massa ali está bem incorporada dos ingredientes, ela começa a soltar da tigela, né? Então, se vocês repararem, ó, ela já pegou praticamente toda a farinha que tinha dentro dessa tigela e a gente ainda não sovou ela, apenas misturou os ingredientes, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar essa massa na nossa bancada, a gente vai cobrir ela e deixar por cerca ali de 10 minutos ela descansando. Bom, pessoal, passados 10 minutos, a gente vai agora começar de fato a sovar a massa. Então a gente vai untar um pouquinho de farinha aqui a bancada, para ela não grudar, tá? Para a massa não grudar, mas só. Então a gente vai
começar a esparramar um pouco a massa, sovar ela. Não precisa botar muita força, mas o importante é a gente fazer aquele trabalho de sova. Então, é pegar, empurrar a massa com a palma da mão, voltar, empurra, volta, para ela começar a ficar uma massa mais elástica, né? Deixa eu botar um pouquinho de farinha aqui na nossa bancada para ela não grudar tanto. Ó, a gente vai, empurra, volta, empurra, e assim a gente vai sovando por cerca ali de mais ou menos 10 minutos, tá? Não sei se vocês repararam, mas hoje eu tô sem os meus ajudantes aqui, né? Então a Fê não tá aqui, os gatos não estão por aqui também. A Fê hoje resolveu pintar o cabelo dela, depois a gente vai mostrar o resultado, muito provavelmente quando a gente estiver experimentando pão pita, e os gatos estão tudo dormindo, então eles estão todos ocupados com suas tarefas, né? Cada um com a sua. E eu aqui fazendo a nossa receitinha de hoje, o pão pita. Então, a gente vai fazendo esse trabalho aí por cerca de 10 minutos. Bom, pessoal, terminamos o processo de sova, então a massa está bem lisa, bem bonita, bem homogênea. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um recipiente, eu untei ele com um pouco de azeite, e a gente vai colocar ele aqui dentro. Vamos tapar aqui com pano, né? E aí vamos começar o processo de descanso da massa, tá? Então esse processo é importante, é esse momento que a massa vai, de fato, começar a crescer, tá? Quanto tempo devo deixar? Depende, tá? Se o dia estiver muito quente, que nem hoje tá ali 29, 30 graus, tu pode deixar menos tempo, ali cerca de 40, 45 minutos. Como a gente tá com o ar ligado, de fato lá fora tá esses 30, mas aqui dentro não tá. Então a gente vai deixar ali cerca de 1 hora, é o suficiente para essa massa crescer e ficar bem bonita, tá? Bom, pessoal, voltamos aqui. A massa tá bem maior do que a gente colocou ela aqui, tá bem lisinha, tá muito bonita. A gente vai colocar ela aqui sobre a bancada. Vamos abrir um pouco a massa, fazer um círculo aqui dela, tá? Ó. A gente vai abrindo assim com os dedos, tá? Vai ficar bem legal, bem bonito. Agora a gente vai cortar a massa em 8 pedaços, né? Então cada pedaço aí vai ter cerca de 100 gramas, mais ou menos, tá? Então a gente corta aqui no meio, depois cortamos aqui, tá? Agora dividimos aqui, aqui, aqui e aqui. Então, se a gente for pesar cada fatia dessas que a gente cortou, a gente vai ter aí cerca de 100 gramas, ó, deu 99,4, 100 gramas, tá? Então o que a gente vai fazer agora, tá, pessoal? Então a gente tem, né, esses pedaços aqui cortadinhos, a gente vai passar um pouquinho de farinha aqui na bancada, tá? A ideia é a gente começar a enrolar. Então a gente dá a gente abre aqui um pouco ela, vamos enrolar aqui os outros, tá? Temos um pouquinho mais de espaço. Temos aí os 8 pedaços, tá? Vamos dar mais uma. Vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui, porque tá grudando um pouco. E aí a gente tem duas opções. A gente pode então já fazer as bolinhas, tá? No nosso caso aqui, a gente vai dividir essa massa, então eu vou deixá-la um pouquinho mais
uniforme aqui, eu vou dividir ela em mais uns pedaços, tá? A ideia aqui é eu fazer cerca de discos de 50 gramas, tá? Normalmente a gente come o pão pita no café da manhã, então para nós esse tamanho dos 50 gramas é o ideal. E aí a gente vai modelando ela para ela ficar uns disquinhos, né? Umas bolinhas, melhor dizendo. Então a gente vai moldando e ele vai ficar, ó, umas bolinhas, tá? A gente pega esse aqui também, a gente vai dobrando assim para dentro e começa a modelar para ficar esse disquinho, tá? Então temos duas bolinhas já. Vamos pegar essa aqui, vamos também cortar no meio. Ó, vamos abrir ela um pouquinho, vamos e colocamos essa parte da emenda para baixo e vamos modelando aqui ela num formato de bolinha, tá? Então a gente vai fazer com cada uma delas esse trabalho, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho mais de perto como que ela fica, né? E a gente vai modelando. Vamos fazer isso com todas elas e aí a gente volta para a próxima etapa da receita, beleza? Bom, estamos terminando aqui então o processo de formar aqui as bolinhas para o nosso pão pita e agora a gente vai para a última etapa de descanso dessa massa. Então a gente vai deixar ela aqui na bancada por cerca de 15 minutos coberta, ela vai descansar mais um pouco e aí vamos começar a abrir elas para de fato assar. A gente pode, se quiser, já deixar esquentando o forno a cerca de 200, 250 graus, porque é melhor a gente começar com ele já bem quente. Importante já deixar a forma que vai ser usada para assar ali dentro, porque daí ela já vai também esquentando, beleza? Bom, pessoal, então eu já abri um pouco das massas aqui para a gente fazer o pão pita. Eu vou abrir duas aqui para mostrar mais ou menos como é que é o processo. Então a gente tem um rolo de massa, então a gente bota aquela bolinha de pão que a gente separou, dá uma leve pressionada nela, então a gente, ó, dá uma esticada na massa, pega, vira ela, dá mais uma esticadinha, pega, vira ela de novo, dá mais uma esticada, e assim até ela formar um círculo aí de mais ou menos 8, 10 centímetros, tá? Para essa massa que eu fiz, que cada uma delas tem cerca ali de 50 gramas. Se tu for fazer ali cerca de 90, 100 gramas, daí ela fica um disco um pouquinho maior, tá? Ele fica em torno ali de 15, 17 centímetros, tá? Então a gente vai abrir, eu já deixei elas todas abertas, tá? E aí tu pode deixar ela em cima de um pano com um pouquinho de farinha até o momento de assar. A gente já deixou o forno ligado, ele já está na temperatura máxima. Hoje eu vou tentar fazer um pouco diferente, a gente vai tentar assar esse pão na air fryer, vamos ver se ele vai funcionar e a gente volta quando começarmos a, de fato, assar o pão. Agora sim, pessoal, vamos começar a assar de fato os pães. Então a gente deixou a forma ali da air fryer ali dentro. Vamos colocar aqui, posicionar, ó, um disco e um disco mais aqui no canto. Vamos colocá-lo ali e assar. Eu nunca fiz na air fryer, então eu não sei mais ou menos o tempo. A gente tem que ficar cuidando aqui, ver ela inflar e tudo mais. No forno elétrico, se tu faz ali a 250 graus, em termos de 8 minutos, mais ou menos, ele já infla e assa por completo. Tu também pode fazer na frigideira. Qual que é o lance da frigideira? Tu não pode deixar ela queimar, então tu tem que ficar lá virando, cuidando para não queimar e talvez ele não asse tão uniforme.
umas partes fiquem mais douradas, outras mais branquinhas, mas fica delicioso igual, tá? Então, ele ainda não começou a inflar. Acender a luz aqui para ficar mais fácil, mas ele já tem um leve inchaço nele. Deixa eu tentar pegar a câmera aqui para mostrar para vocês mais de perto. Tá vendo que ele está começando a inflar um pouquinho? Ó. Então ele começa a encher de ar dentro, inflar e assar. Deixa eu ligar a luz mais um pouco. Ó, pode ver. Ele estava assim, ó, bem fininho, né, sem nenhum ar dentro, e agora, enquanto ele assa, ele já começa a inchar. Pode ver que aquela do fundo que eu deixei, ó, ela já inchou bastante. Essa do meio já está começando a inflar também. Então esse é o processo para fazer o pão pita. Esse é o grande segredo. Então ele não pode ficar uma massa muito grossa, porque ela não vai inflar. E ao mesmo tempo a gente não pode deixar ela muito fina, porque quando ela inflar ela vai rasgar. Então ela tem que ficar espessa o bastante para conseguir inflar sem rasgar. Olha que bonita que ela está ficando. Então está testado e aprovado também fazer o pão pita na air fryer. Eu setei ela a 200 graus, que é o máximo que essa minha chega, mas dá para ver que ela está conseguindo assar perfeitamente. Bom, voltando, pessoal, eu dei uma olhada, acredito que ela já está prontinha, assada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o forno. Vou mostrar, olha que coisa bonita que ela ficou, já ficou douradinha, tá bem assada. A gente vai colocar ela aqui do lado. Já vamos colocar mais 2 discos e devolver ali para o forno, tá? E aí essa próxima também, vamos fazer o mesmo processo. Ela vai inchar, vai assar por completo. E aí, assim a gente vai repetindo todos os discos, tá? Então foram mais ou menos 16 discos de 50 gramas cada um. Você pode fazer 8 de 100, se preferir. E eu estimei aqui em torno de 6 a 8 minutos, mais ou menos o mesmo tempo do forno, para ela inflar e assar bem. Então vamos terminar esse processo aqui, assar todos os discos e aí a gente volta para provar, para ver como é que ficou o pão pita. Bom, gente, finalizado então o pão pita. Agora sim estamos com a Fê aqui. Cheguei na parte boa. Chegou na parte boa para experimentar. Então vou pegar um pão aqui, vamos deixar os outros aqui no fogão. Ó, ele ficou assim, ó, moreninho, não o bastante para ele ficar muito passado, né? Então, ó. Meu Deus, tá lindo. Vamos abrir, ó. Então ele fica bem oco por dentro, tá bem sequinho, bem assado. Olha que delícia que ficou isso. Tá bom, né? Isso aqui com kafta fica muito bom, com tahine, hummus. Ele tá divino, ele tá bem macio. E também uma ótima opção para tu fazer de café da manhã, né? Falando de boca cheia, muito caro, né? Mas aí fica a dica. Se tu quiser manter ele no armário, assim, pode manter ele por 5 dias, mais ou menos, ele fica bom. Agora, que nem nós ali fizemos uma quantidade grande, tu pode congelar e aí de manhã cedo só colocar ali na air fryer, mais uns minutinhos, ele descongela, volta à vida e fica quase que novinho. Então, essa aqui é uma excelente opção de café da manhã. E para vocês que gostaram desse vídeo, clica no curtir, compartilha, se inscreve no canal. Vão ter outras receitas, vão ter vídeos nossos sobre filme, sobre jogos, sobre séries. Vai ter o dia a dia nosso também. Então, clique ali para se inscrever, acompanhe nosso canal e até a próxima. Até mais, gente. Até mais.